Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Quero agradecer a Deus pela nossa voz. Sempre que nós pregamos a palavra do nosso Deus, eu me lembro que durante a minha juventude, adolescência, tive muitos problemas de garganta, porque quando ainda criança tive problema com uma antiga enfermidade que deu nas crianças, chamada na época de tosse brava. Depois ganhou o nome de coqueluche, e isso prejudicou a minha garganta e até certo ponto as cordas vocais. Tinha dificuldade para dormir com ventiladores, não podia tomar água gelada, tudo isso fazia praticamente perder a voz. E quando nós nos convertemos e pregávamos a palavra de Deus, muitos chegavam para nós e diziam: você tem voz de locutor. E com o passar do tempo, efetivamente Deus nos chamou para o rádio e ficamos mais ou menos 10 anos fazendo programas de rádio como locutor. Locutor, é claro, evangélico, para a glória do nosso Deus. De forma que eu agradeço a voz que Deus me deu. Pregamos nas igrejas 1 hora, 40 minutos, sem dificuldades. De forma que a minha gratidão a Deus pela voz. Agradecer também ao nosso Deus por esse espaço em que hoje nós temos a oportunidade de semear as boas novas do Evangelho de Cristo. Agradecer a você que passa aqui pelo nosso canal, que acompanha as nossas mídias sociais, grupos do WhatsApp. Eu agradeço pela sua preciosa atenção. Por que pregar o Evangelho com todo o empenho, assim como nós temos feito? Primeiro, eu quero dizer que é um privilégio para mim, é uma satisfação, é um prazer muito grande. Deus me dá esse direito de ser um anunciador das boas novas do Senhor Jesus. Ser chamado por Cristo como evangelista, ordenado e evangelista nato, principalmente, porque desde novo convertido que nós abraçamos esta missão de transmitir o Evangelho de Cristo. Para mim é uma satisfação muito grande, é um privilégio que não tem preço. Fazemos isso com muita alegria na nossa alma e somos conscientes do resultado positivo das nossas atividades em pregar o Evangelho de Cristo. Já ouvimos, para a glória de Deus eu digo isso, muitos testemunhos, principalmente na capital do estado, onde nós, durante muitos anos, pregamos
o Evangelho nas ruas, por meio do rádio e nas igrejas também, muitos testemunhos de pessoas que, através do Evangelho que nós pregamos, tiveram o seu encontro feliz com o Senhor Jesus. Vi muito isso nas igrejas, não só na capital, mas no estado da Paraíba, por onde nós passamos, visitando cidade por cidade, pregando o Evangelho de Cristo. Esse é o nosso privilégio. Mas também é uma obrigação. Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós iremos comparecer perante o nosso Cristo, e está escrito na palavra do nosso Deus, segundo Coríntios 5:10, e ali nós vamos apresentar diante do nosso Deus, no tribunal de Cristo, não para condenação, mas para receber o galardão que nós vamos apresentar diante do Senhor Jesus, os frutos pela execução das nossas atividades em prol do reino de Cristo. É uma responsabilidade. Cristo disse: deu uma ordem, e não foi só para mim, mas para todos aqueles que são chamados para o reino eterno do nosso Deus, e de por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma responsabilidade que não podemos fugir deste chamado específico da parte do Senhor Jesus para levar as boas novas, principalmente aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, que ainda não passaram pelo processo da transformação mediante um verdadeiro arrependimento, sendo transformado em uma nova criatura para o reino da luz. E também não podemos desistir de pregar o Evangelho. Nunca foi fácil pregar o Evangelho. Quando nós olhamos para a igreja do primeiro século de nossa era cristã, aprendemos o exemplo dos líderes da igreja primitiva, dos verdadeiros evangelistas, que enfrentavam as maiores dificuldades, enfrentavam a oposição dos judeus, enfrentavam as autoridades do Império Político de Roma, mas não desistiam de pregar o Evangelho. Nós, nesses últimos dias, não podemos desistir. Temos, nesse momento, uma pandemia e as autoridades proíbem, através de decretos, a realização de cultos públicos e até nas igrejas. Não é permitido fazer aglomerações, não é permitido visitar as famílias para não espalhar o vírus, e, de certo modo, nós estamos como que detidos para não levar o Evangelho. E o que fazer? Temos estimulado os líderes cristãos, os irmãos de um modo geral, a que usem os meios disponíveis para justamente pregar o Evangelho. A internet, as mídias sociais, o WhatsApp, enfim, são os meios que nós dispomos nesse momento e vamos
usar. Não podemos desistir de pregar o Evangelho. Cristo, ele está sentado à destra de Deus depois de cumprir a sua missão aqui na terra, mas nos deixou aqui. Nós estamos como representantes, embaixadores de Cristo aqui na terra para fazer justamente esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Comentário expositivo do Novo Testamento, a parte de evangelização. Por isso eu quero convidar a você a ler juntamente comigo mais um versículo da palavra do nosso Deus que encontramos 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a vontade soberana do nosso Deus no que diz respeito ao plano da salvação mediante a nova aliança da graça divina com toda a humanidade, tendo como mediador Cristo Jesus, nosso Salvador. Antes, porém, de entrar no comentário, solicitar a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário. Você que já é inscrito, ative o sininho, por gentileza, para receber novas notificações quando publicarmos aqui mais um vídeo, nova matéria, comentário ou pregação. E compartilhe os nossos vídeos, o nosso trabalho nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você tem ou faz parte. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Conto com você e muito mais o Senhor Jesus conta com você. Visite as nossas mídias sociais, o nosso canal do Twitter, Comentário Bíblico, as nossas páginas no Facebook, Evangelista Francisco Amâncio, o nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento, um grande trabalho, já com mais de 3.000 páginas publicadas do nosso comentário que estamos escrevendo, repito mais uma vez, Comentário Expositivo do Novo Testamento. Esta palavra, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos seus filhos na fé, na cidade de Tessalônica, mostrando o plano de Deus para a sua igreja, alertando também a humanidade sobre um assunto muito pertinente. Além do mais, nesta mensagem, o apóstolo dos gentios demonstra a vontade de Deus, o que Deus quer, o empreendimento de Deus para a humanidade. E, acima de tudo, mostra que há alguém que se preocupa com a humanidade e este alguém é Cristo Jesus. A palavra de Paulo, porque Deus não nos destinou para a ira. Desde o princípio, quando Deus criou o ser humano, que todos os seus planos, projetos e empreendimentos foram sempre para o bem da humanidade. Observamos que já no período ou no momento da queda da raça humana, o Senhor Deus, Criador de
todas as coisas, fez uma relevante promessa de redenção. Quando o homem caiu ainda no jardim do Éden, Deus prometia que no momento dele, de acordo com o seu cronograma de realizações, enviaria o filho da mulher. E este filho da mulher é justamente Cristo Jesus. A profecia já apontava para a semente da mulher, que venceria o tentador, o inimigo, o adversário de Deus e da humanidade. E profecias diversas também foram pronunciadas através dos profetas, renovando a promessa da vinda de um Salvador, de um Redentor. Deus usava o profeta Isaías, por exemplo, e falava sobre a virgem que conceberia e daria à luz um filho. E isso já apontava que, além de ser a semente da mulher, era o Filho de Deus, porque não teria a intervenção de um homem na geração deste Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Cristo Jesus. De forma que o apóstolo dos gentios nos passa a real informação e o conhecimento de que Deus, em seus planejamentos, sempre quis ajudar aos seres humanos. O Senhor não criou o homem para ser condenado, não. Deus criou o homem para ser abençoado. Esta é a realidade do desejo, da vontade do Deus Criador. Quem for condenado não vai culpar a Deus, não vai culpar a Cristo, de forma alguma. E nós sabemos que Deus não criou computadores, Deus criou seres humanos com livre vontade para fazer aquilo que bem quiser, mas mostrando o caminho, a luz, a saída, a solução, de que o seu desejo, a sua vontade é o melhor para todos. E Paulo, escrevendo na sua primeira frase deste versículo, ele diz: Deus não nos criou para a ira. O que podemos dizer sobre esta ira? Esta ira podemos já apontar para a reprovação de Deus. O Criador de todas as coisas é onisciente e onipresente. Ele conhece a vida de cada um dos seres humanos. Ele acompanha, está presente em todos os lugares e sabe do que acontece com todos os habitantes da terra. E de acordo com as obras dos filhos dos homens, de acordo com as suas atitudes, suas palavras, suas ações, o homem já aqui na terra começa a colher aquilo que planta. Por isso está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer,
porque tudo aquilo que o homem semear é o que há de colher. Então essa ira, ela já começa a ser efetivada na reprovação do ser humano diante do seu Criador, porque Deus, ele não aceita, não aprova a iniquidade, o pecado, a rebelião, a apostasia. Ele ama o pecador e tudo faz para beneficiá-lo, mas o pecado Deus não aceita. As Escrituras diz que ele amou bondade e misericórdia, sim, mas também é o juiz dos vivos e dos mortos e que julga com justiça. Se o homem cometer erros, tem que colher aquilo que está se plantando. Essa ira também representa, e é o contexto daquilo que nós estamos comentando desde o versículo 1, sobre o dia do Senhor, que é representado no livro do Apocalipse como a grande tribulação. E essa ira vai ser derramada, você pode ler no Apocalipse a partir do capítulo 6, que trata da grande tribulação em 3 etapas, momentos cruciantes, terríveis, da ira de Deus, do furor de Deus, da vingança de Deus. E todos aqueles que são filhos de Deus, filhos da luz, filhos do dia, eles não foram destinados para o momento da grande tribulação. Por isso que eu creio, por isso que eu prego, que a igreja não há de passar pelos momentos horríveis da grande tribulação, mas Cristo vai voltar antes, tirar a sua igreja, que ele comprou e redimiu com seu precioso sangue, desta terra, e então depois virá o período truculento da grande tribulação. Por isso que o apóstolo está dizendo que Deus não nos destinou para a ira. Por fim, essa ira representa, no final das contas, o juízo final em que os ímpios, os ateus, os incrédulos irão comparecer perante o trono branco de Deus, o tribunal da justiça de Deus, e ali serão julgados, e ali vai ser mostrado nos livros, o livro da vida e os livros, o livro, a história de cada um, que Deus não condenou a ninguém, mas as próprias pessoas se condenaram com as suas obras, com os seus feitos, com os seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas ações. Então essa ira futura em que o Evangelho fala é a condenação, é a perdição eterna, é ser lançado no lago de fogo, no Hades, nas geenas eternas. O que o Novo Testamento chama de inferno, segunda morte, é a consumação da ira. E o apóstolo ele está dizendo aqui que nós, os filhos de Deus, os redimidos, os que foram resgatados por Cristo e hoje são justificados por Cristo, não foram destinados para essa ira, mas para a aquisição da salvação. Esta salvação é a realidade,
é o bem mais precioso de Deus para cada um dos seres humanos que nasce, cresce, vive e um dia tem que partir desta dimensão terrena para a outra dimensão da existência humana, que é a eternidade. Nós fomos destinados não para a ira, mas para a aquisição da salvação. Qual é a parte humana nesta aquisição da salvação? É crer, é exercer a sua fé, é confiar plenamente que a graça de Cristo é suficiente para nos levar como redimidos para as mansões celestiais. Uma vez um amigo meu, ele me perguntava: você tem certeza de que quando Cristo voltar, você vai subir? O irmão da igreja. E eu disse a ele: tenho certeza. Ele disse: por que você tem essa certeza? Eu disse: não é porque eu mereço, não é pelas minhas obras, não é pelas minhas ações, não é que eu sou correto, não é que eu sou perfeito, não é que eu sou santo, mas é a graça de Cristo. Essa graça de Cristo é suficiente. A Bíblia diz que nós somos justificados em Cristo para a salvação, para a redenção, para sermos bem aceitos diante da justiça de Deus, porque Deus olha para nós e Cristo, como nosso advogado, intercede por nós, e o Pai Celestial, no seu amor, na sua bondade, na sua compaixão, nos aceita, porque Deus é santo. Santo, santo, santo e santo. E nós pecadores. Então essa justificação que Cristo nos oferece gratuitamente é que nos liga a Deus, o pecador, ao Deus que é santo, santo e santo. Somente isso. Nós fomos chamados para a aquisição desta salvação e precisamos acreditar. Não adianta querer burlar este plano, este decreto da parte de Deus, esta determinação. Não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. O que Deus espera da nossa parte é um verdadeiro arrependimento. E não é somente o arrependimento que promove o novo nascimento, a transformação inicial, mas é o arrependimento sempre que praticarmos algum erro, as nossas falhas, sempre que pecarmos, porque quem é que não peca? Se alguém diz que não peca, é mentiroso. E o arrependimento é o que Deus espera, mas principalmente do pecador, se arrepender. Porque este verdadeiro arrependimento, mediante o Evangelho, o Espírito Santo vai trabalhar para transformar o mais vil pecador em um cidadão de bem. Assim sendo, se faz necessário nascer de novo, ser transformado em uma nova criatura e passar pelo processo da regeneração espiritual. Não tem outro jeito. Mas, finalizando, lê mais uma vez aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a segurança que o cristão verdadeiro tem. É que somente através
do sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é que nós adquirimos a salvação. Não há outro jeito. Não é religião, não são boas obras, não é porque alguém se esforça para ser bonzinho. Ser bonzinho, ser um cidadão de bem, é nossa obrigação. Agora, esta salvação só tem jeito através de Cristo Jesus, nosso Salvador, porque a obra que ele fez é perfeita e autossuficiente para salvar o mais vil pecador. Deixar mais uma vez o nosso pedido para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho. Compartilhe as nossas matérias nas suas mídias sociais, nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Vamos juntos levar a boa palavra do nosso Deus. Assim sendo, até o próximo comentário. Um grande abraço.